Que maravilha, coisa boa, hein? Maravilha, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Que convite maravilhoso, né? Pensei que minha agenda para o ano já tinha acabado já, né? Ainda bem que eu fui convidado para estar aqui, é um prazer estar junto com os irmãos mais uma vez. Essa igreja, irmão, foi a segunda igreja que eu preguei em Campo Grande, sabia? Em 96, quando eu vim aqui debaixo de uma missão do reverendo Caio Fábio, eu preguei num domingo, na Primeira Batista, e na terça-feira, num culto que tinha aqui na época do apóstolo Toninho, em março de 1996. Já pensou, irmão? Antes de vocês virem aqui, eu já tinha vindo. A maioria de vocês. Quem está aqui desde 96, levante a sua mão. Eu ganhei, tá vendo? Antes de vocês botarem os pés aqui, eu já tinha colocado já. Então, por isso que eu estou muito em casa. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre as marcas de um homem de Deus. E quando eu falo sobre uma marca de um homem de Deus, eu não estou falando sobre a questão da religiosidade, irmãos. É muito triste que hoje as pessoas estão deixando de ir na igreja e estão assim: eu quero me conectar com Deus direto. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de religião. A maioria que fala de religião nem sabe a diferença de Deus, religião, Jesus e igreja. Em primeiro lugar, né? É igual aquele pessoal que fala Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Jesus tem mãe. Maria não. Você imagina o tamanho do útero para gerar Deus, né? Então Deus não tem mãe. Quem tem mãe é Jesus. Então, mas às vezes a pessoa, não estou aqui condenando quem fala sobre isso. Eu estou falando que há uma certa falta de conhecimento. A mesma coisa em relação à religião. Irmãos, nós não estamos aqui idolatrando uma religião. Nós somos adoradores de Jesus. E a nível de estudo, de sociologia e antropologia, as pessoas nos colocaram num grupo religioso que são os cristãos, só isso. Mas eu não sou religioso. Eu sou cristão porque eu sou servo de Jesus. Algumas pessoas dizem: eu não sou evangélico, eu sou cristão. Irmão, eu sou evangélico, porque eu vivo segundo os ensinamentos do evangelho de Jesus. Então eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou apostólico, porque a igreja foi fundada pelos apóstolos, e eu sou dessa igreja que foi fundada pelos apóstolos. Eu não sou apóstolo, mas a igreja que eu sou, né? E eu digo mais, eu sou católico apostólico. Eu só não sou romano, porque católico significa universal. Quem é da igreja universal de Jesus, ele levante sua mão. Não é a igreja universal do rei do bispo Macedo, não. É a igreja universal do mundo todo. Quem é da igreja universal, e diga. Pronto, aí, ó. Então nós somos da igreja universal, nós somos católico e apostólico. Por quê? Porque a nossa igreja, depois de Jesus, ele confiou aos apóstolos. E nós estamos aqui porque os apóstolos pregaram. Então, da mesma maneira, por que eu estou dizendo para você, irmão? Que cada palavra tem um significado. E quando uma pessoa tem uma experiência negativa com a igreja, e eu não estou diminuindo a dor que uma experiência negativa gerou no teu coração. O que eu quero dizer para você é que eu fui nascido e criado e estou envelhecendo na igreja. Todo tipo de gente boa que eu conheci na minha vida, eu conheci na igreja. E todo safado, 71, caloteiro, pegador de mulher alheia, todos eles eu conheci na igreja também. Mas eu estou na igreja, mas como é que você está na igreja ainda? Como é que tu aguentou? Irmão, meus olhos nunca esteve nos homens, não é clichê não, tá? Meus olhos sempre estiveram no Senhor. E quando eu vejo o irmão pisando na bola, até alguém que tem um título de pastor, bispo, diácono, presbítero, missionário, seja lá quem for, quando eu vejo ele dando uma pisada, duas coisas eu penso: Senhor, em primeiro lugar, me livra disso aí, me livra de cair. Não é que eu encubro o erro dele não, irmão, que todo erro é um erro. Agora já basta o cara estar errado, e eu não vou fazer justiça falando mal dele. Então tem comportamentos que eu não aprovo, e eu comento com um amigo ou outro. Mas eu digo para as pessoas: está vendo lá na minha igreja, é proibido falar de igreja dos outros. É proibido. Lá na igreja a gente só fala da parte positiva de qualquer igreja. Os problemas que as outras igrejas têm não são problemas nossos, irmãos. O que tem de bom é com a gente mesmo, é a igreja do Senhor. O que tem de erro, problema de quem errou. Então eu chamei um pregador de fora, e lá ele começou a falar do Kleber Lucas, que era uma benção, não sei o que, e se desviou.
do J. Júnior, que era um cantor e agora virou homossexual. Irmão, terminou o culto, eu falei, irmão, aqui na igreja não tem esse tipo de conversa não, irmão. Aqui a gente usa o púlpito para edificar, ensinar, alinhar. A gente não usa o púlpito para falar de quem caiu. A gente usa o púlpito para orar, para que aquele que caiu se levante. E a gente não fala o nome de quem caiu. A gente só fala para Deus levantar. É simples assim. Então eu quero que você entenda, irmãos, que o fato da igreja não ser formado por pessoas perfeitas, já deixa eu aproveitar e beber uma água aqui, não quer dizer que você vai tolerar os erros. Não, irmão, a gente não tolera o erro. A gente caminha em misericórdia. O irmão errou, não quer dizer que a gente está passando pano quente. Quer dizer que a gente não vai julgar o irmão, porque o nosso crachá de juiz não chegou ainda, e pode ser que nunca chegue. O meu não vai chegar nunca pedi para Deus. Deus me dá autorização para julgar meu irmão. Não, eu julgo o pecado na minha vida, o que é certo é errado. Eu julgo minhas atitudes, eu julgo as atitudes dos meus filhos, se é certo ou errado. Agora, irmão, eu não tenho esse poder. Aí o que acontece? Presta atenção, por que tantas pessoas estão fora da igreja? Hoje, os desigrejados e desviados, que alguns servem a Deus e não vê mais importância de ter na igreja. Isso é um grupo. Tem outro grupo não, que é o desviado, que ele não quer saber nunca mais. Irmão, o campo missionário de desviados e desigrejados é maior do que as pessoas que nunca conheceram Jesus. Você vê esses cantores sertanejos cantando hino no meio do show. O sertanejo está lá e o povo vai e se esfrega e canta, e está todo mundo entornando. Aí de repente o cantor sertanejo começa: porque ele vive. Aí todo mundo chapado com um copo de cerveja cantando porque ele vive junto. Pô, onde esse povo aprendeu, irmão? É na igreja. A maioria já esteve na igreja uma vez. Por isso que ele sabe cantar. Não é só porque ele vive, não, é um monte de coisa. Ao único que é digno de receber. Todo mundo canta. Por quê? Irmãos, é impressionante como é que hoje a metade do povo que está em qualquer balada, qualquer show, são pessoas que um dia estiveram na casa do Senhor. Agora, irmãos, é muito interessante esse processo que o pastor Roberto falou aqui, e isso entrou assim no meu coração de uma maneira muito forte. Primeiro, você decide se você vai assistir o culto online ou não. Aí você decide não vir para a igreja assistir o culto online. Aí depois você não sabe, fica em dúvida se você vai assistir o culto online da sua igreja ou de uma outra igreja. Aí você já está desconectando da igreja. Que a questão não é você estar aqui, é você estar desconectado. É igual amigo. Tem amigo no Rio de Janeiro que eu não encontro ele há 3 anos. Mas quando eu me encontrar com ele vai ser uma festa, porque nós estamos conectados. A amizade é a mesma. Agora tem gente não, que quando você encontrar parece 2 estranhos. Então uma coisa está perto, outra coisa está conectado. Então tem pessoas que por alguma razão está doente, teve que ficar afastado na quarentena por causa de um idoso que tem na casa, assim por diante. Irmão, as pessoas estavam longe, mas estavam conectados. Agora não precisa mais ficar longe, irmão, já pode estar conectado. Próximo e conectado já faz hora. Mas primeira coisa, eu vou decidir se eu vou assistir o culto ou não. Não, já me acostumei com o culto online. Aí qual é o seu próximo desafio? Eu vou assistir o online da minha igreja ou não? Aí depois, eu vou assistir o culto ou vou assistir uma palestra de um coach? Aí depois, eu vou assistir o coach ou vou assistir o show daquele cantor que eu gosto? Irmão, quando você vê, você está assistindo, está deixando de vir na igreja para assistir baile funk na internet. Porque é um degrau de cada vez, irmão. Ninguém está aqui no púlpito tremendo, sendo tocado por Deus, e no outro dia está curtindo baile funk. Não, irmão, é um processo. É igual a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, o segundo nível, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, assentou, ferrou. Primeiro você anda no conselho, é o converseiro. Depois você se detém no caminho dele, você já para. Você não senta, você já fica ali no balcão. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Irmão, assentou, ferrou. Aí só um guindaste de Jeová para te arrancar de lá. Mas como é que começa? Ele começa se assentando? Não, ele começa ouvindo a conversa, se alinhando com a conversa, achando a conversa interessante.
Então, esse texto aqui, que tudo isso eu estou apenas preparando teu coração para aquilo que eu vou pregar, ele é um texto que nos indica, irmão, qual é o padrão de Deus. O que Deus espera de você. Então, você que é empresário, qual é a maior dificuldade que os empresários, gestores de recursos humanos, até no ministério tem? É chamar uma pessoa e falar: meu irmão, ô funcionário, você se candidatou a essa vaga aqui, correto? Correto. Aqui está o que a empresa espera de você. Pontualidade não é você chegar 8 horas, é você chegar 15 para as 8. Compromisso com a empresa não é você chegar 15 para as 8, é você chegar às 7h30. Você não correr o risco do ônibus atrasar e você chegar 15 para as 8, porque o teu horário oficial é 15 para as 8. Então aqui você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer aquilo. Combinado, combinado. Você dá conta de fazer isso? Tem gente que esquece essa... Não deixa o cara aí, a gente vai ajustando. Não. Você tem que saber a direção que você vai dar para ele. E depois falar para ele: você vai ser avaliado toda semana baseado nisso. Na sua pontualidade, no seu tratamento com os seus colegas, na sua forma como você se apresenta, o nível de lealdade que você tem com a companhia, tudo isso. Então não adianta a companhia postar uma promoção e você tem Facebook e Instagram e você não curte, não comenta, não compartilha. Isso é lealdade com a empresa que está contratando você. Por quê? Hoje você é uma pessoa nesse cargo simples, amanhã você vai ser chefe, depois você vai ser gerente, e depois você vai esperar ser diretor para poder mostrar para mim que você é leal à empresa? Não, a hora é agora. E outra, você está aqui comigo trabalhando, ganhando 3 mil, ganhando 1.000. A hora que aparecer uma empresa e te contratar para te pagar 1.800, eu me comprometo contigo, se você for leal, eu vou ser leal com você e vou falar para essa empresa: pode levar que o cara é bom, o cara veste a camisa, ele é produtivo, ele não fica fazendo hora, ele não fica esperando a hora de fechar a empresa para vazar. Ele fica ali, arruma um estoque, alinha uma coisa, procura aprender. Porque, gente, são parâmetros em que você vai medir uma pessoa. E dentro de uma empresa existem várias maneiras de você avaliar a performance de uma empresa. É os chamados OKR, são os Objetivos de Resultado-Chave. Qual o resultado-chave da sua empresa? Vender. Nesse período, esse é o objetivo. Ou tornar a minha empresa mais conhecida. Aí qual é o trabalho? Qual é o OKR? É o marketing da empresa para ser mais conhecida. Que não adianta você ter um produto maravilhoso se ninguém te conhece. E não adianta você ter um produto maravilhoso, todo mundo te conhecer e você ter péssimos vendedores. Então você diz: o que eu vou fazer? Treinar meus vendedores. O que eu vou fazer? Motivar os meus vendedores que já são treinados. Que às vezes treina, mas não motiva. E às vezes motiva, mas não treina. Aí o cara não consegue vender, porque ele está cheio de gás, mas ele não sabe vender. Então o que é isso? Dentro de toda organização, irmão, tem o OKR. Chaves de objetivos. Onde que eu vou chegar? Como que eu vou saber se eu cheguei onde eu tenho que chegar? O que eu vou usar para aferir o meu desempenho? Então esse texto que eu vou ler aqui, irmão, foi um texto que o apóstolo Paulo falou, né, para Tito. Tito, é o seguinte: não fica botando o povo na liderança, não fica achando que todo mundo é irmão, não, porque existe o OKR. Tem um nível aqui que você vai saber quem está e quem não está, quem é e quem não é. E aqui ele não falou, você não vai ver quem é crente e quem não é. Não, é quem está enquadrado para desenvolver liderança. E talvez você diga assim: pastor, mas eu não quero desenvolver liderança na igreja. Irmão, você não sabe o que você está perdendo. Melhor lugar do mundo para você exercer liderança é na igreja. Primeiro, que na igreja você vai ser treinado com misericórdia. Em qualquer empresa, se você não for bem treinado, se você não segurar a tua onda, vão te mandar embora. Fácil. Na igreja as pessoas vão ter misericórdia, vão falar: irmão, é assim. Não, irmão, é assim que serve a ceia. Ou, irmão, na próxima ceia você faz assim. Ou, irmão, você faz assim. E eu me lembro de uma vez que eu estava ministrando ceia, eu era gurizão, eu ministrando ceia, e eu fazendo a pregação. Aí o meu pastor chegou e falou assim: meu filho, não se prega em cima da ceia. Ou você cobre a ceia e você prega, ou você fica distante.
Porque você está pregando, está salivando em cima do pão que os irmãos vão comer. O que é isso, irmão? Ele me ensinou. Eu falei, opa! Mas tem gente que se ofende quando alguém diz, irmão, vou te mostrar aqui uma oportunidade de crescimento. Faz assim, chega mais cedo, sai mais tarde. A minha esposa, quando termina o culto, ela quer sair batida. Não, fala para ela que você é um obreiro. Fala para ela que você quer conhecer as pessoas da igreja. Os caras que vão para o boteco, irmão, chega às 7 horas da noite, sai meia-noite. Fica 5 horas no boteco. Por que você não pode ficar até um pouquinho depois do culto? Ajuda, conversa com um, conversa com o outro. Então, irmãos, voltando a falar sobre a liderança, o melhor lugar para aprender liderança é na igreja. Quando terminar o culto hoje, ou amanhã, mande uma mensagem para o pastor Roberto, fala, pastor, eu quero ser treinado. Eu quero fazer qualquer coisa na igreja, mas eu quero ser treinado. E aí no som tem que ter treino, para cantar aqui tem que ter treino. O som não é só você aumentar e diminuir o volume, não. Para tudo tem um segredo. Mas você pode aprender. Tem gente menos inteligente que você que aprendeu a mexer no som. Igual meu filho, quando ele foi aprender a dirigir. Ai, pai, acho que eu nunca vou aprender a dirigir. Eu disse, meu filho, o que tem gente que tem 1/10 da tua inteligência e dirige, não é possível que você não dê conta de dirigir. É questão de você aprender o que? É o treino. Então, irmão, deseje exercer influência na igreja, com cargo ou sem cargo, mas exerça a sua influência. Então as pessoas dizem, o pastor Domingos foi pastor na Primeira Batista há 16 anos. Não, não fui não. Eu fui pastor 6 anos. 10 anos eu trabalhei. Sabe o que eu era na primeira igreja, irmão? O dirigente de um culto chamado Quinta Gospel. E eu ministrava louvor porque eu era ministro de louvor. Eu não tinha cargo no organograma da primeira igreja. Eu não era líder de coisa nenhuma. Eu era um dirigente de cultos. Mas só que eu sempre entendi que eu não preciso de um cargo para poder servir a Deus. Eu preciso de disposição. Não basta um chamado. Que tem gente que Deus chama, mas ele não tem disposição para o chamado de Deus. Ele arrega. Ele é arregão. Então tem gente não, que é o contrário. Nem tem esse chamado todo. Ele não se lembra. Meu irmão, que dia que Deus te chamou? Não me lembro. Eu sei do dia que eu me dispus. E falei, Senhor, eis-me aqui. E eu comecei a fazer o que tem que ser feito. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Porque tem gente que diz, é tão bacana quando o pastor tem um chamado. Quando o pastor... Não, irmão. A maior parte da minha vida eu não fui chamado. Eu fui oferecido. O que tem para fazer? Eu vou entrar nesse trem e vou fazer. Já cuidei de criança, de adolescente, já fiz peças de teatro. Tudo que você imagina eu já fiz. Já trabalhei em mutirão de obra na igreja. Aí tem gente que diz, ah não, é porque eu não tenho chamado. Não, vai lá, irmão, se oferece. Mas se oferece para aprender. Não se oferece para fazer do seu jeito, não. Como é que faz esse negócio aí? E você vai ser treinado. Essa é a primeira pregação. Vamos para a segunda. Tito, capítulo 1, versículo 5. Abre no seu smartphone aí. E depois eu vou pedir para você compartilhar essa palavra lá no Instagram. Altíssimo nível. Primeira vez na minha vida que eu prego tomando água com gás. Já pensou, irmão? Até então o máximo foi o lugar que eu preguei tomando café, né? É um lugar que estava muito frio. Não, obrigado. A água com gás já está sofisticada. Aquele cafezinho, eu estou de olho nele aqui, irmão. Depois dos instrumentos, o que mais me chamou a atenção foi aquela cafeteira ali. Eu senti a presença de Deus muito forte quando eu vi aquela cafeteira com adoçante ali do lado, né? Que tremendo. Quem já achou, diga glória a Deus. Tito, capítulo 1. Bom, quem não achou, eu já achei, eu vou ler, tá bom? Então, o apóstolo Paulo estava dando orientações para Tito a respeito de uma cidade chamada Creta. Creta é uma cidade na Grécia, tá bom? Então ele estava dizendo para Tito, Tito, foi por causa do chamado ao Evangelho que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados.
porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Amém? Então, irmãos, só para poder te colocar dentro do arcabouço histórico, apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Jesus depois da morte de Jesus, né? Então o apóstolo Paulo, quando ele nasceu, Jesus era vivo, mas ele não chegou a conhecer Jesus, porque Jesus morava em uma região, Paulo morava em outra. Naquela época, grande parte do mundo, quase metade da população mundial, estava debaixo do poder romano. Então a Grécia, nessa época, ela era dominada por Roma. Então, só lembrando para você a sua aula de escola dominical, o primeiro império foi o Império Egípcio. Depois os egípcios caíram e os assírios assumiram. Depois os assírios assumiram, caíram e veio a Babilônia. A Babilônia caiu porque ela perdeu espaço para Pérsia, que é lá o livro de Daniel, aquele Ciro que aparece lá, não é o Ciro Gomes não, é o Ciro Gomes que era o imperador da Pérsia. Era o povo mais, era o pior povo, eu vou ter que forçar a barra e falar que era o povo mais ruim que a humanidade já conheceu, foram os persas. Foram eles que inventaram a crucificação. Era uma coisa terrível, tá, gente? Os persas. E eles matavam as pessoas e deixavam as pessoas ficarem com feridas expostas para serem atacadas pelos urubus, ainda vivos. Aí veio a Grécia e venceu a Pérsia. Roma veio e tomou o lugar da Grécia. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Neste período de Roma, é o período em que Jesus nasceu. Todo o Novo Testamento, ele foi na época de Roma. Agora, por que o Novo Testamento, existe o idioma romano? Não, existe o algarismo romano. A Grécia falava grego e Roma falava latim. Então, os livros da Bíblia são escritos em grego, porque quase todo mundo falava grego naquela época. Quase ninguém falava latim. Só a igreja católica que começou a difundir o latim. Voltando aqui, você percebe que o apóstolo Paulo, então, quando ele se converteu, ele era um homem extremamente inteligente, falava muito bem, dominava vários idiomas, inclusive a Grécia. Com todo esse conhecimento dele, primeiro, as pessoas demoraram a acreditar que ele tinha se convertido de verdade. Porque ele odiava tantos crentes, irmão. Ele odiava tantos crentes, que quando ele se converteu, o pessoal falou assim, ele está se fingindo de crente para entrar dentro das igrejas e começar a perseguir a gente e descobrir quem é crente e quem não é. Demorou um tempo para o povo acreditar na conversão de Paulo. Mas depois Paulo começou a formar novos líderes, né? Como Timóteo e vários outros. E aqui ele está dizendo para Tito, Tito, é o seguinte, eu estou preparando vocês observaram aqui, ó, pôr em ordem as coisas restantes. Então ele chegou e falou assim, Tito, você é um jovem, você é inexperiente. Não vai ter como você chegar numa situação e saber quem está certo e quem está errado. É igual você aconselhar casamento. A mulher tem as razões dela, o homem tem as razões. Se você não tiver muita sabedoria, irmão, você não sabe o que dizer para os dois estão com razão. Imagina Tito, um rapaz que nunca tinha solucionado nenhum conflito. Ele não sabia quem é quem está falando a verdade. Então o apóstolo Paulo começou a falar assim, olha, existe uma maneira de você medir quem é e quem não é. Então para você chamar essas pessoas, porque Tito, você vai pregar o evangelho, um monte de gente vai se converter. E dentre esses grupos que vão se converter, você vai ter que estabelecer alguns como presbíteros, como se fossem líderes de célula. De cada igreja implantada, vai ter que ter um líder. E vai ter que ter um líder sobre esses líderes, que é o chamado bispo, que é o supervisor. Bispo significa supervisor. E aí o que acontece? Ele falou, existe uma maneira. Como é que eu vou descobrir então, Paulo? Olha lá, alguém que seja irrepreensível.
Ou seja, uma pessoa que tem uma conduta ilibada, irmão. Uma pessoa que não seja fofoqueira, uma pessoa que tenha domínio de si, uma pessoa que se controla, uma pessoa que não maltrata as pessoas, tudo isso. Vai estar dizendo irrepreensível. É alguém que alguém vai ouvir falar dele. Olha lá, o José Carlos. Pô, o José Carlos é gente boa, ninguém tem nada para falar dele. Então isso aqui, meu irmão, não é para você chegar assim, pastor, eu não sou nada disso aí, então eu não sirvo. Não, é o contrário. Você tem que olhar isso aqui e falar assim, ó, eu quero ser assim. Quem está entendendo aí, levante sua mão. Isso aqui não é algo, ai meu Deus, eu nunca vou chegar lá. Irmão, você está aqui é porque você pode chegar. Alguns já chegaram. Outros precisam entender, olha, eu vou chegar lá. Então, em primeiro lugar, irrepreensível. Marido de uma só mulher. Irmão, isso aqui é impressionante quando você estuda esse contexto aqui. Por que era marido de uma só mulher? Não é a pessoa que estava no segundo, terceiro, no quarto casamento. É porque era comum naquela época o homem ter várias mulheres. Tudo morando na mesma casa. Porque a casa era um objeto, a mulher era um objeto. E quanto mais você tivesse dinheiro para comprar, mais você comprava. Ter mulher é igual ter abajur. Eu quero ter 8, então vou ter 8 mulheres. Eu tenho dinheiro para comprar 8 mulheres. Então eu vou ter. Por quê? Com essas mulheres vou poder ter filhos. Meus filhos poderão me defender. Meus filhos poderão ser vendidos como escravos. Era uma coisa muito comum. A mulher, ela era abandonada. A filha, com muita frequência, era abandonada. Porque era uma luta para casar uma filha. Porque você tinha que arrumar alguém para pagar 200, 300 mil para você poder se livrar daquela filha. Agora um filho não. Ele poderia ser, se você era quebrado, você vendia como escravo. Porque o filho era teu. Ou era teu ou era do Estado. Então, essa do filho ter liberdade e independência. Era você que trabalhava pelo teu filho. Era o teu filho que trabalhava desde novinho para poder te trazer dinheiro. Então a mulher, quando ela sobrevivia, a pessoa comprava a mulher. Pô, essa mulher é bonita, eu quero ter essa mulher para mim. E havia pessoas dentro da igreja com mulherada, tudo comprada. O cara tinha 5 mulheres dentro de casa. E o que o apóstolo Paulo falava? Olha, não pode ter isso aí. Ele tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser fiel à mulher por causa de Cristo e à igreja. Jesus não tem várias igrejas, ele só tem uma igreja. Então tem que ser em uma só mulher. E com muita frequência, a pessoa que tinha muita mulher, ele repudiava as outras mulheres. Tinha uma que era preferida e a outra era repudiada. Isso era da cultura, tá, irmãos? É igual Abraão com Sara e Agar. Era a mesma coisa. Ele escolheu Sara e falou para Agar, minha filha, pega Ismael aí, segue teu rumo. Aí a gente lê a Bíblia dentro desse contexto de hoje, a gente diz, meu Deus, mas que cafajeste foi Abraão? Irmão, essa era a cultura na época, as pessoas faziam isso. E Abraão era um homem de Deus. E na época que o apóstolo Paulo está dizendo que seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão. O que é devassidão? É orgia sexual. Então ele dizia, poxa, ele consegue controlar os filhos dele. Uma coisa é um filho deixar escapar um palavrão, não é que é comum. Agora outra coisa é um filho participar desse culto a Baco, da onde vem a palavra bacanal. Então o Baco, o deus Baco, ele era o deus do vinho e da devassidão. Então as pessoas tomavam vinho e depois ficavam na prostituição. Não é apenas vinho, era também da glutonaria. Então se o teu filho está vinculado a práticas de cultos de Baco, a devassidão, a tomação de vinho, até ficar doidão, quase caindo, ele não pode ser o que, irmão? Presbítero. Ele pode ser até crente, porque a salvação é individual, mas ele precisa ter moral, ele precisa ser irrepreensível para que ele se torne um líder. Porque senão alguém falar, poxa, ele não lidera nem os filhos dele, como é que ele vai querer me liderar? Então existe isso. A segunda questão que a gente precisa observar também é que existe uma idade que seus filhos vão fazer a escolha dele, né? Então o filho do Billy Graham, maior evangelista do mundo, ele ficou 10 anos envolvido com o tráfico de drogas em Nova York. O filho dele, que hoje é presidente da associação Billy Graham, o Franklin Graham. E aí, o que ele fez? Ele parou?
o ministério por causa do filho? Não, ele tocou. Ele falou, não vou deixar de alcançar milhões de pessoas por causa do meu filho. Vou orar pelo meu filho, vou orientar o meu filho, tanto que o filho dele voltou para o caminho. A mesma coisa o Márcio Valadão. Teve uns 5 anos, irmão, que o André Valadão meteu o pé na jaca. E foi o período que a Lagoinha estava crescendo. Aí o que o Márcio Valadão ia falar? Eu não vou pastorear mais não, porque meu filho está com um problema. Não, existe um momento que teu filho vai fazer as escolhas dele. E você não é responsável, irmão. É claro que eu oro, e eu profetizo, e eu declaro que meus filhos nunca sairão dos caminhos do Senhor. Agora, irmão, se eles fizerem alguma escolha errada, é a escolha que eles fizeram. Eu não vou pagar pela escolha que eles estão fazendo, embora eu esteja ensinando. Aí você diz, presta atenção aqui, irmão. É uma interpretação, não é uma nova interpretação não, tá, irmãos? É até mesmo porque eu, como filho de pastor, meu pai tem 3 filhos pastores e tem 2 ou 3 filhos fora do caminho do Senhor. Isso não invalida o ministério do meu pai. O que valida o ministério sou eu e meus irmãos. Porque os outros não fizeram apenas essa escolha errada. Fizeram várias outras escolhas erradas. Então meu pai não pode ser penalizado pela escolha que um filho adulto fez. Aí você diz assim, mas a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E ainda que quando for velho, não se desviará dele. Quem foi que escreveu isso? Salomão. Nenhum dos filhos de Salomão seguiram o caminho do Senhor. Ele disse isso por quê? Porque é o certo. Então isso não invalida a palavra de Deus. O certo é você falar, eu vou ensinar o meu caminho no caminho que deve andar. E ainda quando ele for velho, não vai se desviar do caminho. Agora, irmão, se o teu caminho, se teu filho decidir por outro caminho, aí é problema dele. Isso não invalida a palavra de Deus. Isso mostra que ele é um vagabundo. Ele é um cachorro. Entendeu? Então, o que eu digo para meus filhos, a atitude de vocês nunca vai invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. Agora, se vocês, como diz o Silas Malafaia, ficar de cachorrada, aí é o problema de vocês. O problema não está nunca na palavra de Deus. Quem está entendendo aí, irmãos? É isso aí. Então você tem que entender, porque às vezes, eu sei que eu sou filho de pastor, e eu conheço muitos pastores que se sentem com peso. Puxa vida, meus filhos não estão na casa do Senhor. A maior parte dos filhos de pastores estão na casa do Senhor. Irmãos, mas os filhos de pastores sofrem uma opressão que ninguém que não é filho de pastor sofre. Porque Satanás ele joga pesado em cima do filho do pastor. Para quê? Para desautorizar o pastor. Para não legitimar, para que o ministério do pastor não seja legitimado. Aí Satanás fala, ó, esse homem é um homem de oração. Esse homem é um homem de Bíblia. Esse homem mantém a palavra dele. Não tem como eu tocar nele. Mas eu pego o filho dele que não é tão fraco, não é tão forte quanto ele. Irmão, isso é a estratégia de Satanás. E tem crente que entra na pilha de Satanás. Está vendo ele aí? O filho dele está desviado. Irmão, olha o filho de Davi. A culpa não é de Davi, porque Davi criou Salomão, que se tornou um grande rei. Mas o Absalão, desde novinho, quando matou o irmão dele, o Aminon, já mostrou que era problemático. Então, às vezes, as pessoas conseguem ver, da mesma maneira como você tem que andar. Ah, pastor, então eu não preciso ser isso tudo. É claro que você precisa. Você tem que ser. O que a Bíblia não exige é que você responda pelas escolhas dos outros, ainda que sejam seus filhos. Você vai mostrar, você vai botar a mesa. Igual lá em casa às vezes, meus filhos não querem orar. Aí minha esposa, a gente senta, ó, vem para cá. Vocês vão ficar pelo menos vendo a gente orar. A gente ora, a gente bota a mesa. Quer comer? A mesa da presença de Deus. Quer comer, come, irmão. Não quer comer, não come. Agora eu vou orar que um dia você vai ter muita fome de Deus. Agora eu não vou forçar você a sentir fome de Deus. É o que eu digo na minha igreja. Uma das maiores dores que eu sinto como pastor é não poder fazer minha igreja amar a Deus como eu amo. Muitos amam, mas muitos desprezam. As maiores dores que eu tenho, irmão, é de não poder fazer a minha igreja ter fome e sede pela presença e pela palavra de Deus. Essa é a maior dor de um pastor. Então eu não posso também punir os meus filhos e falar, não, vocês têm que amar a Deus, sim. Se não amar a Deus, vocês vão morar lá fora. Não tem isso. Agora, irmão, para ser um líder, eu preciso conduzir meus filhos, eles não podem ser acusados de devassidão, nem insubordinados.
Então isso é um princípio para quem quer evoluir no ministério. Mais uma vez lembrando, pastor, esse negócio aqui, ó, dos 6 que falaram aqui, tem 2 que eu bato na trave. Irmão, mas aqui é o parâmetro, é para você seguir isso aqui. Uma hora você vai chegar lá em nome de Jesus. Uma hora o teu filho que está acusado de devassidão, ele será reconhecido pela santidade. Amém, minha gente? Um dia, o teu filho que é insubordinado, ele vai ter um coração de cordeiro e ele vai se subordinar. Então isso aqui são princípios que a gente tem que, são princípios norteadores. É igual a ceia. Quem comer e beber sem ter a consciência, come e bebe para a sua própria condenação. Aí o pessoal diz, opa, a palavra da ceia é para excluir. Não, irmão. Depois disso, examine-se o homem a si mesmo. E depois, faça o quê? Sai da igreja? Não. E depois, coma do pão e beba do cálice. O exame não é exclusivo, ele é inclusivo. Você se examina para poder se arrepender e participar, irmão. Você não se examina para falar, não vou tomar ceia, mas não. Não, examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então a mesma coisa esse texto aqui. Ele não é um texto para mostrar para você o quanto que você está fora dos propósitos de Deus. Ele está dizendo para você onde você tem que chegar para que seu ministério seja reconhecido em nome de Jesus. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Ô glória. Então diz assim, versículo 7, porque é indispensável que o bispo, aqui já é o supervisor, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante. Já pensou, irmãos? Quanta gente arrogante que a gente vê em liderança. Mas está aqui. Ele precisa corrigir isso. Alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Então nós vemos aqui em primeiro lugar que ele não seja arrogante. E é uma coisa que infelizmente a gente vê muito isso. As pessoas não querem servir a Deus para poder servir. Eles querem servir para poder ter um título. Eles querem servir para ter um destaque. Não, irmão. Jesus, mesmo ele tendo o nome que ele tinha, ele humilhou-se a ponto de morrer em morte de cruz. E por causa disso, ele recebeu um nome acima de todo nome. Mas o que ele fez? Ele humilhou-se. Quando você não quer se humilhar, você está dizendo o seguinte: eu sou melhor do que Jesus. Ele se humilhou porque ele quis. Eu não preciso me humilhar. Então tem gente que diz, eu não baixo a cabeça para ninguém. Irmão, você não tem que ser um subserviente. Você não tem que ser um trouxa. Mas você tem que aprender a se subordinar. Porque há valor na subordinação. O Rosinildo, embora ele seja da 4ª igreja batista, mas ele vai lá nos nossos cultos. E muitos irmãos às vezes comentam comigo: pastor, como você fala do Gilson, do Ronaldo, dos seus pastores no Rio de Janeiro, das pessoas que lideraram você, até o apóstolo Edmilson da IACG, com quem eu trabalhei durante um ano. Eu cito muitas coisas que eu aprendi com ele. E eu digo, irmãos, uma coisa que Deus me deu: um coração subordinado. Pastor, como é que você trabalhou com tantos grandes homens de Deus? Caio Fábio, na época Caio Fábio era o bambambam, era o nome nacional. Como é que o pastor Jorge Linhares convidou você para trabalhar na Batista Getsemane, para você ser vice-presidente daquela igreja de 40 mil membros? Irmãos, eles não viram em mim, eu não falo nenhum idioma além do português, eu não tenho uma inteligência fora do comum. O que um grande líder procura, irmãos? Pessoas dispostas a subordinar. Subordinar. Então, quando a fábrica de Esperança, lá na época do Caio Fábio, falava: olha, vai ter uma viagem assim, 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 e o ônibus sai 6 horas da manhã. Eu morava 1 hora da rodoviária, tinha que chegar mais cedo. Eu ia lá. O que eu era, irmão? Voluntário. Eu era voluntário. E junto com isso, que foi o que me trouxe para Campo Grande, eu levava minhas fitas cassete, meus LPs, e ali eu me sustentava.
vendendo meu material. Eu era voluntário e era subordinado. Quando eu trabalhei na primeira igreja, e eu comecei com o meu jeito mais avivado pregar, aí às vezes no outro dia, o pastor Gilson vinha conversar comigo. Domício, eu sei que você é um cara pentecão, mas nós somos batista. Então nós não somos batistas tradicionais, somos uma igreja batista contemporânea, mas nós não somos da pegada pentecostal. E aí ele dizia, olha, fala assim, ó, se expressa assim, tu vai dizer a mesma coisa. Você vai expressar de uma maneira que a igreja vai te compreender. Aí às vezes eu pregava na quinta gospel, irmão, tinha culto que eu faltava pouco falar palavrão. De tanto que eu queria que as pessoas entendessem a palavra, eu exagerava no meu vocabulário. Aí vinha o Ronaldo, Domício, não é assim que a gente faz não, cara. Você não pode dizer que as irmãs que vêm para a igreja de vestido curto e decote estão vindo para a igreja com roupa de vagabunda. Não se fala assim não. Não chama as irmãs de vagabunda. E, irmão, aí se era outro, não, eu vou falar o que Deus botou na minha boca. Eu sou profeta e eu falo. Eu falo, Ronaldo, eu vou aprender, não vou falar isso nunca mais. Você nunca mais vai me ver repetindo. Irmão, a subordinação não é ser trouxa, é ser subordinado. Eu vim trabalhar com o apóstolo Edmilson, a maior fria que eu entrei na minha vida. Uma igreja que todo dia acordava para orar 5 horas da manhã, e eu morava no mesmo prédio de Edmilson. Todo dia 4 horas da manhã ele me pegava em casa, para chegar na igreja, abrir a igreja e ligar ar-condicionado. Falei, meu Deus, que luta é essa, hein? Mas ali o que eu fazia, irmão? Eu servia. Ele ganhou uma cafeteira bonita, daquela que bota o grão e moe na hora. E entre um culto e outro ele ia para o gabinete dele. Irmão, eu já tendo viajado vários lugares, Brasil todo, música bombando, eu ia lá e fazia um café para ele, para poder servir. É meu pastor. Eu honro ele. Não me custa nada, irmão, honrar. Quando você honra alguém, eu gosto muito daquela comparação, é igual a vela. Você pega uma vela, você acende mais 200 velas, o fogo dela não diminui porque você acendeu a outra. É igual honra. Quando você honra alguém, você não é desonrado porque você honra, não. Deus chega e diz, eu vou honrar esse cara, porque ele sabe lidar com a honra. Ele sabe honrar os outros, e ele não vai ficar marrento quando ele for honrado. Irmão, entenda isso. Mas o que é? A marca aqui, ó, a subordinação. Olha aí, ó. Lá no versículo 10 ele já desperta, ó, porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Então o homem de Deus, ele é subordinado. Ele não tem dificuldade no pastor chegar. O pastor não precisa ficar chamando o presbítero para fazer as coisas, não. O pastor tem que ter liberdade para chegar a qualquer... Irmão, pega uma água lá para mim, por gentileza. Opa, vou lá. Aí caiu uma água em algum lugar, o pastor tem que ter a liberdade para chegar a qualquer irmão. Seja diretor da JBS, ou seja um homem de um emprego simples, que cuida de carro na rua. O pastor tem que ter a mesma liberdade para um ou outro. Meu irmão, por gentileza, pega um pano e passa aqui. Irmão, seja caçador de galardão. Qualquer coisa que você fizer é um galardão que está sendo acrescentado na sua história. Agora tem gente que se sente diminuído. Irmão, tem algum problema na tua alma se você se sente diminuído passando um pano no chão. Qual o problema? Aí você diz assim, mas o pastor não pode passar o pano no chão? Ele pode, irmão. Mas tem coisa que só o pastor pode fazer e você não faz. Hora que o bicho está pegando no casamento, quem vai lá atender é o pastor. Hora que o capeta pega um no meio da madrugada, aí ninguém liga para o irmão que acabou de chegar na igreja, liga para o pastor. Então tem coisas que são inerentes ao papel do pastor e ele não pode delegar. Agora existe coisa que qualquer pessoa na igreja pode fazer, irmão. Nem todo mundo pode tocar violão, não sabe tocar violão, então não toca. Agora, irmão, tem coisa que você pode fazer. Para passar um pano de chão, não requer habilidade nem experiência. Para receber os irmãos ali na porta, você não precisa ser da equipe de boas-vindas da igreja. Basta ser simpático. E basta receber as pessoas como você gostaria de ser recebido a primeira vez que você veio aqui. Você não precisa ter crachá. Ninguém precisa dizer, meu irmão, é o seguinte, a partir de hoje você vai sorrir antes do culto. Precisa contratar, irmão, a equipe do sorriso? Sim ou não? Sim ou não? Não, irmão, é natural nosso. Então, terminando aqui, vocês sabem que eu falo, já estou terminando 4 vezes, né? Essa é a primeira vez que eu falo, já estou terminando, pessoal, ufa, ainda bem, está acabando, né? Mas essa é a primeira vez, eu falo 4 vezes.
Diz assim, olha lá, versículo 7, só repetindo, que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente. Irmãos, a igreja é o lugar onde você mais vai se irritar, tá? Presta atenção. Sabe por quê? Porque todo mundo na igreja tem defeito. Aqui é o lugar onde tem o maior número de gente com defeito por metro quadrado, é aqui. Porque está todo mundo buscando a perfeição em Deus. Nos outros lugares aí ninguém está buscando perfeição em Deus. Então ninguém irrita ninguém. E se você não gosta do cara, você não olha para a cara dele. Agora aqui não, tem que ser assim. Então a marca de um homem maduro em Deus: não se irritar facilmente. Quem tem sogra aí, levante a sua mão. Você sabe o que é se irritar, né? Meu Deus, duas. Ai, Jesus, tem misericórdia. Então olha aqui, irmãos. Em primeiro lugar, não se irritar facilmente. Por quê? Irmãos, a igreja, as pessoas são assim. Um é falador, o outro é quieto demais, o outro é mentiroso, o outro é contador de vantagem, o outro se converter, mas os olhos dele não se converte. Ele está olhando, está mirando as irmãs dentro da igreja, com maldade. Irmão, então você não pode se irar facilmente, senão todo dia você dá uma surra num. Então você tem que ser de boa, irmão, tem que tolerar. Olha aí, não apegado ao vinho. Deixa eu falar para vocês aqui, irmão, que vinho é esse? Preste atenção aqui, esse assunto interessa muita gente. O que acontecia com o vinho? Presta atenção no que eu quero falar, não no que você quer entender. Meu Deus do céu, que é isso? Aí pronto, agora já era. É mesmo? Rapaz, eu vou orar mais por você. Não sabia que você tinha duas sogras, não? Aí, tá vendo aí que beleza? Irmãos, olha só. Como é que é a questão de vinho? A Bíblia fala de suco de uva na Bíblia, sim ou não? Fala de suco de uva, sim ou não? Não. Toda vez que a Bíblia fala de qualquer coisa que é tirada da uva, a Bíblia fala de vinho. Então é isso que vocês têm que entender. Então, antigamente, a uva, ela era colhida porque o processo dela é muito rápido. Até quem morava num lugar que estava de passagem, com o Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo nômade. Não era um povo que parava no lugar. Então eles tinham até que plantar algo que fosse plantar, colher e já levar. Por isso que é uma característica, todo um povo fixado num território, eles têm gado. Aliás, eles são agricultores. E todo povo nômade tem gado. Porque você não pode levar uma plantação para onde você vai. Mas o gado, onde você vai, você leva o gado. Mas tinha lugares em que o povo de Israel parava e eles plantavam o quê? O azeite, a uva, assim, e o trigo. Você vê que no nosso estado aqui tem uma fase. Em 6 meses, semeiam e colhem o trigo. Não precisa de muito tempo. E a uva, o que acontecia com a uva, irmãos? Eles plantavam a uva, era uma uva só. Haviam características de uva, mas irmão, como é que eles faziam com a uva? Pegava a uva, moía, tinha um lugar chamado lagar, a maioria aqui sabe disso, quem participou de escola dominical e culto de estudo bíblico sabe disso. O lagar era uma piscina de pedra ou de concreto. Eles jogavam a uva ali e todo mundo pisava. A família toda pisava a uva e ali tirava o suco de uva. O suco de uva era tirado dali. As crianças tomavam o suco de uva, os idosos tomavam o suco de uva. Eles separavam a parte do suco e fermentavam. E aí ficava como se fosse o primeiro suco, como se fosse o suco de uva prates. O segundo era como se fosse suco de uva concentrado, que a gente toma, que é caro, né? Que é R$15, aquela garrafa com 1,5 litro. Mas você percebe que o sabor daquele suco já é outra pegada. E depois ele fermentava um pouco mais, e era aquele suco que as pessoas não tomavam para embebedar. Era aquele vinho que você toma e dá uma esquentada no couro, mas não te deixa doidão. Por quê? Para poder suportar o inverno. A roupa era mais cara do que o vinho. E por último tinha o vinho, que era aquele que as pessoas acharam que o povo tinha tomado no dia do Pentecoste, que é o que deixa todo mundo doidão, é o de alto grau. Então o que a Bíblia diz? Não se embebede. Então você diz assim, não, mas a Bíblia diz que o vinho, todo mundo tomava o vinho. Não, todo mundo tomava suco de uva. E no deserto, os que eram experientes
tomava aquele vinho como algumas pessoas tomam, e que eu acho ele perigoso. Quem tem problema de alcoolismo não pode tomar uma taça de vinho, irmão, senão desgraçou com tudo. Então esse é o problema de algumas igrejas que eu vejo como igrejas liberais. Ela libera, é impressionante como é que a Bola de Neve é uma igreja super liberal, a Bola de Neve é uma igreja abstêmica. É uma igreja só para doidão, só para surfista, todo mundo doido. Lá ninguém toma vinho de nenhum tipo, e nenhum tipo de cerveja, nem a cerveja sem álcool. Por quê? Porque eles sabem, irmão, uma pessoa está na igreja, lutando para ser liberto do álcool. Aí ele vai numa reunião de homens, irmão, tem uma cervejada, ele vai meter o pé na jaca. Você está entendendo isso, irmãos? Então, eu não estou ensinando doutrina para vocês, não. Eu estou falando aqui de um princípio e quais são os tipos de vinho. E aqui o apóstolo Paulo estava falando para Tito, essa pessoa não pode ser dada ao vinho. Mas quando você vê o vinho aqui, você vê que não é o suco de uva, porque a Bíblia chama tudo de vinho. Você precisa se entender qual é o contexto do vinho. Se é o vinho que deixa o povo torto, ou se é o vinho que não é. Primeiro lugar. Segundo lugar, você sabe disso, no Rio de Janeiro, a palavra cacete é palavrão. Já tem lugar no Brasil que o nome daquele pãozinho, um baguetezinho, é cacetinho. Então, de um estado para o outro, irmão, tem diferença no vocabulário. Então, o que Paulo chama de vinho, para quem ele estava falando, ele sabia o que significava. Agora, a mesma palavra vinho, ele não podia usar para outro lugar, porque senão, irmão... Então, quer dizer, ele falou para Timóteo, né, para tomar uma taça de vinho, uma taça não, um cálice de vinho, mas ele falou para Timóteo dentro do contexto. Tinha lugar que ele não poderia falar. Jamais Paulo iria chegar para alguém que tem um histórico de alcoolismo e falaria para ele, tome um cálice de vinho. Ele sabe que não ia ficar no cálice só, irmão. Então é impressionante como é que esse mesmo texto aqui, ele diz o seguinte, olha só, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, e deve ter o quê? Domínio de si. Então ele falou, ele não pode ser chegado ao vinho, que se ele é chegado ao vinho, ele não tem domínio de si. Outra coisa aqui, ele não é ganancioso, que quem é ganancioso não tem domínio de si. Irmãos, isso é muito forte. O próprio apóstolo Paulo escreveu no fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. O que é domínio próprio? É aquilo que ele está falando aqui, ó, domínio de si. Quais são os parâmetros que nós podemos usar para o domínio próprio? Aquele que fala só o suficiente, dorme o suficiente, gasta o suficiente e come o suficiente. Se alguém gasta mais do que precisa, dorme mais do que precisa, fala mais do que precisa e gasta mais do que precisa, essa pessoa não tem domínio de si. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, olha, é importante que o bispo, que é o superintendente, porque o presbítero, ele está iniciando, o primeiro nível de liderança dele é o presbítero. Agora, gente, aquele que já não é mais menino na liderança, aquele que já tem experiência em liderança, ele tem que ter domínio de si. Ele tem que ser hospitaleiro. Por quê, irmão? Naquela época quase não tinha pousada. Foi com a igreja cristã que começou a existir hotel e lugar para as pessoas dormirem. Onde as pessoas dormiram antigamente? Na casa dos outros. Ou na casa dos outros. Ou seja, você vai compartilhar. Se você não é ganancioso, se você não só pensa em dinheiro, porque você é uma pessoa generosa, o contrário do ganancioso é o generoso, você vai compartilhar a tua casa. Irmão, então a gente vê que tudo aqui está interligado. E essa marca é o que, irmão? A marca de um homem de Deus. Aí de repente você vai dizer, mas pastor, você está destacando que um é recomendação para presbítero, que é um nível de liderança, e o outro é o bispo, nível de liderança. Agora, eu não sou nenhum nem outro. Primeira pergunta, você não é nem presbítero nem bispo, mas você não é homem, não? Todo homem de Deus tem que se enquadrar nisso aqui, em primeiro lugar. Segundo lugar, você mora numa casa de um quarto, você quer uma de duas. Você tem um Uno, mas você quer um Corolla. Você tem uma loja, mas você quer ter duas. Você tem um diploma, mas quer ter dois. Só na igreja que você não quer mais nada além. Não, irmão, está errado esse trem.
Se eu tenho uma loja, quero ter duas. Se eu tenho um Uno, quero ter um Corolla. Tudo meu, eu quero ir além. Se eu já viajei em Mato Grosso do Sul, agora eu quero ir para Gramado. Se eu já fui em todos os lugares do Brasil, agora eu quero ir na Europa. Irmão, para tudo você quer crescer. Por que na casa de Deus você quer continuar estagnado? Está errado. Então, para que você possa desejar o episcopado, a liderança, esses são os parâmetros que a palavra de Deus nos ensina. E outro, irmão, vou te falar um negócio. Você que é casado, você que é solteiro, quer ver uma mulher querer casar com você a qualquer preço, mesmo você sendo feio e corintiano, a mulher vai querer casar com você se você for esse tipo de homem aqui, ó, irrepreensível, marido de uma mulher, que esteja disposto a criar seus filhos no temor do Senhor, e que você seja uma pessoa subordinada, que ela sabe que você vai manter no emprego. Se você for insubordinado, a tua mulher sabe que você não vai ter estabilidade para ela. Qualquer mulher vai querer. Todo homem casado tem que desejar isso aqui, irmão, porque toda mulher quer casar com um homem temente a Deus. Todo homem deseja, toda mulher deseja um homem nesse padrão aqui. Eu me lembro que quando eu trabalhava ali na primeira igreja, eu tinha uma secretária chamada Luciana Prado, e ela casou com o Éder, que hoje está em Jaraguari. Irmão, eles casaram no primeiro final de semana de fevereiro, acho que 2011 ou 2012. Em janeiro, o bonitão do Éder, em vez de estar ajudando a mulher dele nos preparativos do casamento, foi lá para o sertão fazer obra missionária. Agora vê. Aí eu cheguei e falei com a Luciana, né? Eu querendo criar uma confusão no meio do casal. Aí eu cheguei e falei assim: Luciana, é normal o cara, em vez de estar aqui te ajudando, que ela é uma filhona minha até hoje, ele deixa você fazendo a correria de casamento, de recepção, decoração, arrumar um apartamento para vocês morarem, e o beleza, em vez de estar te ajudando aqui, o que ele está fazendo lá no sertão? Aí ela falou: pastor, estou tão feliz de ele estar lá, porque eu sempre pedi a Deus um homem que amasse mais a ele do que a mim. Irmão, que tabefe na cara, hein? Então é isso que toda mulher quer, um homem que ama a Deus, porque sabe que um homem que ama a Deus, ele vai ser trabalhador. Um homem que ama a Deus vai defender a honra da sua esposa. Um homem que ama a Deus vai proteger, vai prover. Um homem que ama a Deus não vai trair a mulher, não é porque ele é, não é por causa do Senhor. Igual José falou quando a mulher de Potifar deu em cima dele, ele falou: por causa do Senhor. Ele agiu corretamente, não é porque ele tinha medo do Potifar, mas ele falou: por causa do Senhor. E agora imagina a mesma coisa que o bispo, ó, irrepreensível, que seja um homem humilde, alguém que não se irrita facilmente. Irmão, qual é a mulher que suporta um homem irritado o tempo todo? Que um homem irritado é pior do que uma mulher irritada, irmão. Quem tem homem aqui sabe disso. Eu nunca andei com homem, nunca pensei em casar com homem, eu não me imagino casado com homem, muito menos um homem irritado. Agora, irmão, as mulheres que têm um homem irritado é uma coisa absurda. Que ele seja sensato, amigo do bem, piedoso, domínio de si, apegado à palavra de Deus, de acordo com a doutrina, e que ele tenha moral para contradizer o que as pessoas ensinam contra a palavra de Deus. Pronto, irmãos, já era. Está aqui aquilo que Deus espera de você. Está aqui um bom alvo para você seguir no ano que vem. Então tem gente que botou assim, ó: no ano que vem eu vou trocar de casa, ano que vem eu vou abrir uma filial, ano que vem eu vou para os Estados Unidos, ano que vem. Irmão, você quer ter um ano bem sucedido? Diga assim: ano que vem eu serei Tito capítulo 1 de 5 a 11. Irmão, todas as coisas vão acontecer na sua vida. O agir de Deus será favorável à sua vida quando você falar: acima de tudo, eu quero ser um homem de Deus. Que muitas pessoas começaram o ano passado desejando tudo isso: viagem, carro, expansão de negócio, dinheiro, tudo isso, e terminaram o ano longe do Senhor. Mas, irmão, se você terminar 2022 ao lado do Senhor, você vai ver o quanto que tua vida vai prosperar em nome de Jesus. Amém?
Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela tua vida, pelo teu coração. Eu quero clamar para que esta palavra se enraize dentro de você. Que esta palavra venha te impactar. Mas, irmão, eu não posso orar por você se você não aceita isso. Eu quero que você diga isso agora no teu coração para você mesmo. Quero que você diga: eu já tenho um alvo para 2022. Eu tenho meu alvo principal. Eu sei que eu vou prosperar. Eu sei que eu vou realizar sonhos. Eu sei que Deus vai me abençoar da maneira material. Eu sei que esse ano vai ser um ano de harmonia no meu casamento. Mas acima de tudo eu quero ser um homem de Deus. Eu não quero ser um homem que apenas pede para Deus. Eu quero ser um homem consagrado a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai te fazer experimentar um novo tempo em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, ouvindo a Tua palavra, ministrando a Tua palavra, pregando a Tua palavra e trazendo a Tua verdade sobre a vida dos Teus filhos. Senhor Deus, os Teus filhos estão aqui. O Senhor sabia que eles estariam aqui. Eles foram selados pelo Senhor para estar aqui. E eu peço que essa palavra entre e se enraize no coração dos Teus filhos. Que eles possam, Deus, viver um tempo sobrenatural a partir de agora. Sela essa palavra no coração deles. Que antes mesmo deles comentarem qualquer coisa com seus pais, irmãos, colegas de trabalho, mas que eles possam, Deus, se manter. E que as pessoas possam começar a observar que eles estão diferentes. Eu tenho certeza que Teu nome será glorificado na vida deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga para quem está do seu lado: você pode ser tudo isso. Isso aí, maravilha, glória a Deus. Pastor Roberto, por favor, assuma o seu lugar.